Gálatas, capítulo 6, nossa devocional de hoje. Hoje vamos encerrar esta primeira carta de Paulo às igrejas da Galácia. Versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, aqui Paulo começa a dar condições práticas, admoestações práticas de como viver a vida cristã. Então ele está colocando o seguinte: o amor é o mais importante. A lei de Cristo, qual que é a lei de Cristo? É o amor. Antigo Testamento, não faça, não faça, não faça, não faça. Novo Testamento, faça, ame. Você amando, você vai cumprir toda a lei. Então isso aqui é muito, muito interessante. Então no capítulo 6, versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Falando sobre lidar com as pessoas que erram. E pessoas erram. Eu erro, você erra. E a gente tem que tomar cuidado de como falar com essas pessoas. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, assim como aquela pessoa caiu, você pode cair também. Então, cuide da sua vida. Isto é vida cristã prática. Isto é comunhão com Deus de forma prática. Levem os fardos pesados uns dos outros. Eu acho lindo esse versículo. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Grifa esse texto. Grife esse texto. Você quer cumprir a lei de Cristo? Levem os fardos pesados uns dos outros. Vocês querem cumprir a lei de Cristo? Amem uns aos outros. Sejam santos como Deus é santo. Isto é fé em Jesus. Não é guardar sábado, não é não comer essa comida ou aquela comida, não é vestir essa roupa ou aquela roupa, não é isto. A lei de Cristo é: amem uns aos outros. Não sejam soberbos, não se sintam mais espirituais que os outros, sejam humildes, amem, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Olha que profundo isto. Queridos, eu vou colocar uma coisa de todo o meu coração para você. A vida espiritual é muito mais simples do que a gente imagina. O problema é que as pessoas, os religiosos, complicam tudo, colocam peso demais. A coisa do legalismo, a coisa de fardos, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Vê diabo em tudo, vê peso em tudo, vê pecado em tudo. Não pode comer isso porque é pecado. Não pode comprar no dia de sábado porque é pecado. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Se nós formos para a Bíblia, conhecer a Bíblia, como nós temos feito aqui, você tem lido, você tem ouvido e você tem percebido por você mesmo na palavra, não é a palavra do pastor Silvio, mas é a palavra de Deus, a qual eu prego a palavra de Deus. Tá muito claro. Quando você pega toda a carta de Gálatas, você percebe a clareza. A clareza. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia. Por isso é importante você não ter dúvidas da sua fé. Do jeito que eu estou vivendo, eu estou agradando a Deus. Por quê? Porque eu estou na verdade. Qual que é a verdade? É a palavra. E eu conheço a palavra. Pronto. Então, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Grifa esse versículo.
Versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Grife esse texto. Se chama temor, levar Deus a sério, não brincar com Deus. Há uma lei da semeadura, tudo aquilo que eu semeio, eu colho. Por isso que eu tenho que semear para o Espírito para colher vida eterna. Se eu semear para a carne, eu vou colher morte. E olha, a gente colhe mesmo. De Deus não se zomba. Quem semeia para a carne, ou para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então vale a pena você se arrepender, vale a pena você pedir perdão. E pedir perdão significa, eu vou mudar de vida. Eu não vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. E eu vou alimentar as coisas do Espírito para ter vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Olha que bonito. Você continue plantando, faça o bem, porque você vai colher, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Grife esse versículo 10 aí na sua Bíblia. Sabe o que está dizendo aqui? Enquanto tivermos oportunidade, vamos fazer o bem a todos, principalmente aos irmãos da igreja. Principalmente aos irmãos da igreja, principalmente aos da família da fé, que é a minha família espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus. Fique atento para ajudar todas as pessoas, mas especialmente os da família da fé, especialmente os filhos de Deus que congregam com você, que são da igreja. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo do próprio punho. Por isso que os estudiosos afirmam que a doença que Paulo tinha era a visão. Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo do próprio punho. E chegou mais no final da vida de Paulo, ele ditava as cartas e os seus colaboradores escreviam, ele não escrevia mais. Então, provavelmente, ou ele estava com a visão muito fraca ou ele ficou cego, tá? Por isso que as pessoas colocam que este era o espinho na carne dele, este era o ponto fraco dele. Nós vamos estudar sobre isso, tá? Eu só não vou adiantar porque não é agora a hora. Mas veja com que letras grandes eu tenho escrito a vocês. O versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Não tenha orgulho de quem você é e daquilo que você faz. Porque quem você é e aquilo que você faz é Deus que te capacita e é Deus que te tornou filho dele e é pela graça que você é salvo. Então Paulo diz assim, eu fui crucificado para o mundo e o mundo foi crucificado para mim. 15. De nada vale ser circuncidado ou não, de nada vale obedecer à lei, de nada vale guardar o sábado, de nada vale. O que importa é ser uma nova criação. O que importa é ser uma pessoa diferente de Deus, humilde, amorosa, temente, que não é pretensiosa, que não é soberba. Porque os religiosos geralmente são muito orgulhosos. É só ver os fariseus lá da época de Cristo, como eram orgulhosos. Por quê? Porque eu faço. E quando eu faço para ser aceito por Deus, eu me orgulho. Deus me ama, por quê? Porque eu guardo o sábado. Deus me ama, por quê? Porque eu não como essa carne, porque eu não visto essa roupa. Eu faço. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O que importa é ser uma nova criação. Versículo 17.
sem mais que ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo, ele foi muito duro, mas como um pai repreendendo um filho. Não saiam do evangelho que vocês conheceram. Que ninguém me perturbe, porque eu tenho no meu corpo as marcas de Jesus. Ou seja, eu já fui apedrejado, eu já sofri e sofro por causa do evangelho. E eu não fico perturbando as pessoas. E ao final, a bênção. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. E dessa forma, ele termina Gálatas e dessa forma nós encerramos a primeira carta que Paulo escreveu, tá? Amanhã nós vamos voltar para Atos, onde nós paramos, tá bom? Acabamos o capítulo 15, que foi o Concílio de Jerusalém, que falaram justamente sobre essa questão de guardar a lei ou não. Aí viemos para Gálatas, que era o assunto naquele momento da igreja. E aí nós vamos para o capítulo 16, amanhã, de Atos. Então amanhã a gente volta para Atos. E assim, é empolgante ler a Bíblia desse jeito, porque ela começa a se tornar mais clara para nós. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor tem nos direcionado pela Tua palavra. Dê-nos perseverança, dê-nos sede e fome da Tua palavra. E todas as vezes que nós nos aproximarmos do Senhor, o Senhor nos sacie, o Senhor nos alimente. Fortaleça a nossa fé e ajude-nos, ó Deus, a amar o Senhor acima de todas as coisas. Ajude-nos a amar o nosso próximo, levar os fardos pesados uns dos outros, para cumprirmos a lei de Cristo. E a lei de Cristo é a lei do amor. Nos ajude a entender o que é cristianismo. Nos ajude a não sermos enredados por orgulho, prepotência ou qualquer outra pretensão que nos afaste de ti. Somos salvos pela graça sem merecermos, pela fé sem merecermos, e o que somos é pela graça do Senhor. Por isso eu agradeço. Agradeço de coração por o Senhor estar nos revelando essas verdades. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe muito você e amanhã voltamos com Atos. Deus abençoe a sua vida.